Então, vamos para a segunda parte da minha conversão. E ali, irmãos, eu passei para aquela igreja, a igreja somos nós, para aquele templo, né, da Batista, e ali fiquei menos de 6 meses, a qual eu havia falado, e ali o Espírito Santo de Deus, ele brandava, né, ardia no meu coração, sobre um propósito maior. Eu começava a sentir a presença do Senhor muito forte, né, a presença do Senhor muito forte no meu coração, e ali eu fiquei, e ali, como já havia falado, né, surgiu uma situação a qual Deus permitiu eu sair daquele lugar. E ali eu saí com a permissão de Deus, mas o que mais engraçado, irmãos. E ali eu fui, sabe para onde? Eu fui para a Igreja Universal. E ali eu buscava o Senhor todos os dias, né, pela manhã, mas meu esposo. Eu ia todos os dias, irmãos, e lá que a chama ardeu mais. E ali eu fiquei, irmãos, 6 meses naquele lugar. E eu ceiava, né, da maneira deles, eu ceiava. E ali a chama do Espírito Santo de Deus ardia, queimava no meu coração. E ali eu chorava, eu sentia a presença de Deus, e ali eu queria pular, ali eu queria cantar, ali eu queria dar glória, né? E o Espírito Santo movia muito o meu coração. E ali eu sentia algo muito, muito, muito forte, irmãos. E aí foi passando, passando. E ali eu me batizei na, na Universal. Irmãos, eu vou te falar uma coisa, com toda sinceridade. Tem pessoas que falam muito da Igreja Universal, mas ali aonde que eu fui bem recebida e liberta, literalmente liberta, transformada pela palavra de Deus, foi ali naquele lugar. E ali, irmãos, as roupas, eu já vestia minhas roupas comportadas, roupas de manga, né? Eu já sentia a presença do Espírito Santo do Senhor movendo o meu coração. E ali, quando eu saí dali, eu saí totalmente liberta, transformada pelo poder da palavra de Deus. Você sabe por quê? Porque não é o lugar, aleluia, que vai fazer quem você é. Aleluia, quem vai fazer quem você é você mesmo. Não é sobre o lugar, é sobre você. É sobre o seu coração e o seu pensamento com Deus. Então, no meu coração, eu resolvi a ser a se querer ser transformada, a se querer ser quebrada, a se querer ser moldada. E ali eu fiquei 6 meses. Aí quando chegou antes de 6 meses, o Espírito Santo de Deus falou assim com meu coração, irmãos. Aleluia. Isso é para quem crê. O Espírito Santo de Deus brandava no meu coração e falava assim: agora eu vou te tirar daqui e você vai para uma igreja pentecostal. E ali, irmãos, eu comecei a chorar. Falei, meu Deus, que coisa linda. E ali eu comecei a visitar, né, as congregações. E todas as congregações pentecostais que eu ia, o Espírito Santo de Deus falava assim, não, não é essa. E eu falava, meu Deus, o que o Senhor quer de mim? E não é essa. E aí eu ia. Aí teve um dia que a minha prima, né, que eu falei lá no começo do vídeo, ela me chamou para mim ir na congregação dela. E aí eu fui na congregação dela. Aí eu fui na congregação que ela congregava. Aí quando eu cheguei lá, irmãos, creia, acredita em Deus. Quando eu cheguei lá, cafezinho que eu nem tomo, é muito pouco. Aí quando eu cheguei lá, o Espírito Santo do Senhor bradão no meu coração e falou assim, é aqui que você vai ficar. E ali eu falei, Deus, eu não vou ficar aqui. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim, é aqui que você vai ficar. E eu falei, Deus, eu não quero ficar aqui eu não quero ficar, né? Eu não quero ficar aqui. Deus falou, é aqui que você vai ficar.
E aí, irmãos, eu fui, quando o pastor fez o apelo, eu levantei a minha mão e fui para a presença do Senhor. E hoje eu estou aqui, vou fazer 9 anos para a honra e glória do Senhor Jesus. Mesmo pastor e a mesma congregação. E o engraçado é que quando eu cheguei e levantei minha mão, a minha prima ficou surpresa, né? Falou assim, uai mulher, mas você já não era crente? Eu falei assim, sim, eu já era crente, porque irmãos, que eu te falei, na Universal eu já era crente, já tinha totalmente me mudado por completo, me libertado por completo. Eu falei assim, eu já era crente, mas eu quero renovar minha aliança com Deus. Aceitei Jesus, né, renovei a minha aliança com Deus, que foi aonde que Deus me estabeleceu, que foi aonde que Deus me colocou, né, com as suas mãos fortes, e aqui eu estou até hoje para a honra e a glória do Senhor Jesus. E ali eu fiquei, e a minha prima falou, você já era? Eu falei, sim, já era, mas eu quero renovar a minha aliança com Deus. Então, renovei a minha aliança com Deus ali naquele lugar, e com o passar do tempo, eu me batizei, louvado seja Deus, batizei em um dia, casei no outro, para a honra e glória do Senhor Jesus. E aqui, irmãos, eu estou. Então, diante disso tudo, eu quero falar para você. Não desista do teu chamado, não desista da tua história, não desista de você, porque Deus sabe a maneira de trabalhar sobre a minha e sobre a tua vida. Louvado seja Deus, Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Então, quando Deus te coloca, Ele estabelece, Ele sabe de todas as coisas. Louvado seja Deus. E hoje estou aqui na presença do Senhor Jesus. 9 anos de ministério com a mesma congregação, o mesmo pastor. A gente troca de líder, né, de liderança, mas eu quero dizer, fui fundada no mesmo ministério com o mesmo pastor e aqui eu estou para a glória de Deus. E não desista de você, não desista do teu chamado. Você lembra da leitura da palavra, Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5? Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer que Jeremias ele foi chamado, separado, santificado dentro da madre de sua mãe. E Jesus ia fazer dele uma grande nação, um grande profeta. Então, hoje eu tenho um ministério de pregação, eu tenho um ministério de louvor, tenho um ministério de profecia, tenho um ministério de sonhos proféticos, para a glória de Deus. Sou casada há quase 20 anos, cooperadora na casa de Deus. Às vezes a gente dá uma parada estacionada, mas o Senhor faz nós se relembrar, né, da onde que Ele nos tirou. Louvado seja Deus. Então, eu quero te dizer, eu não cheguei aqui de paraquedas, eu não sou qualquer pessoa, eu tenho meu lar, minha família, 3 filhos e tenho uma história na presença de Deus. Então, assim, não é os anos que você tem na presença do Senhor, mas sobre o que você carrega. É sobre o que você carrega. Essa foi a minha história, foi a minha conversão, transformada, libertada para a honra e a glória do Senhor Jesus. Tem algumas coisas ainda que o Senhor precisa me renovar novamente, me estruturar, me colocar no lugar, me quebrar e refazer de novo. Mas hoje estou aqui para contar que Jesus ele salva, cura, liberta e leva para o céu. Medite nessas palavras aí. Aleluia, que eu tenho fé e certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Amém? Deus abençoe. E essa foi a minha conversão, a minha chegada até na presença do Senhor. Tchau.